Então isso aconteceu. Erika Kirk agora criticou Candace Owens por tudo o que está acontecendo na internet. E claro, este é um momento enorme para todos nós, que estávamos esperando por isso. Se você tem acompanhado o drama, Candace Owens tem atacado Erika Kirk, supostamente dizendo que ela é a assassina de Charlie Cook, ou pelo menos que ela não é nada confiável. E o nome de Erika foi difamado por toda a internet. Agora, só esta semana, Erika estava presente no evento em Washington, em que houve a tentativa de assassinato de Donald J. Trump. Um vídeo dela chorando enquanto saía viralizou, pois, como esperado, ela ficou um pouco traumatizada. Candace Owens decidiu responder a esse evento de forma muito elegante, apesar de tudo. Agora, apesar disso realmente ser uma história, nós fomos imediatamente inundadas com postagens nas redes sociais. E por algum motivo, a estrela dessa possível saga não era ninguém menos que a senhorita Erika Kirk. De alguma forma, no momento exato e em meio a todo o caos e o bloqueio que veio em seguida, alguém conseguiu gravar o exato momento em que Erika Kirk estava saindo e capturou o áudio dela dizendo isso. Eu só quero ir embora. Tudo bem. Então, o vídeo foi compartilhado primeiro por Sarah Seidner. Ela é da CNN, ela é repórter da CNN. Percebi logo no início e achei muita coincidência ela ter gravado aquilo. Além disso, ela é uma apresentadora, então seria incomum ela simplesmente tentar captar coisas por trás das câmeras. Procurei por toda parte, e ela nunca chegou a dizer que ela mesma gravou aquilo, o que achei interessante e me chamou a atenção. Por isso entrei em contato com ela pelo Instagram antes do programa. Entrei em contato ontem e no dia anterior pelo Instagram, Twitter e mensagem, pedindo apenas que ela confirmasse ter gravado o vídeo e não recebido de outra pessoa. Não tive resposta. Eu gostaria de confirmar que ela realmente gravou aquelas imagens. Na verdade, há outras pessoas no corredor que também têm celulares. Eu vou oferecer uma recompensa por isso. Eu vou oferecer $10.000 para quem tiver as imagens do lado oposto. E, obviamente, não vou divulgar seu nome. Eu vou te proteger. Se você tiver as imagens do lado oposto da pessoa que gravou aquilo, os 10 mil são seus. Sem perguntas. Ok, isso é muito, muito típico da Candace Owens, em que ela consegue transformar um evento em que Erika Kirk foi filmada chorando após uma tentativa de assassinato. Como você pode imaginar, isso pode ser desencadeante e traumático, como em Olha como Erika Kirk está encenando tudo de novo. Esse evento e essas imagens foram incrivelmente perfeitos. Como isso é possível? Agora, eu tenho que dizer que, se eu fosse uma jornalista em um evento e houvesse uma tentativa de assassinato, e eu percebesse que a Candace Owens, esposa do Charlie Kirk, estava lá, e que Charlie Kirk foi o maior alvo de tentativa de assassinato da nossa história recente. Ok. Eu pensaria comigo mesma, eu realmente deveria conseguir algumas imagens da Erika Kirk reagindo a isso. Por quê? Não porque eu seja uma pessoa particularmente boa, mas porque eu sou uma jornalista. Esse é o tipo de conteúdo que as pessoas querem ver. Se você entende alguma coisa sobre histórias virais, é claro que a viúva do maior evento de assassinato estar em outra tentativa de assassinato no mesmo ano. Essa é uma filmagem interessante que as pessoas realmente gostariam de ver. Especialmente se ela está em colapso, já que todos gostam de ver isso, pois não somos grandes seres humanos. Ok, essa é a verdadeira história dos bastidores do que provavelmente aconteceu quando essa filmagem foi feita. Mas é claro, Candace Owens agora põe preço na cabeça de Erika Kirk ou da pessoa que filmou. Isso não está certo. Candace Owens oferece recompensa a quem encontrar a filmagem original para provar que Erika Kirk realmente encenou isso. Mas por que esse material chegou a essa jornalista? Se essa jornalista não foi quem filmou, nós também poderíamos abordar essa alegação. Bem simples. Alguém realmente filmou e pensou consigo mesmo. Esse seria um ótimo material para enviar para a CNN. Muitos gostariam de ver Erika em um momento de fraqueza. Vamos enviar. Ok. O fato de Candace conseguir agora correlacionar isso e fazer parecer que Erika Cook obviamente armou todo esse incidente é exatamente o que ela sabe fazer de melhor. Ela pega um evento e o distorce, deturpa e expõe ao ridículo para que pareça outra coisa sem dizer explicitamente. Por que isso importa? Porque no filme, as imagens de Erika respondendo a Candace Owens e tudo o que está acontecendo, que vamos ver em um segundo, ela fala e comenta sobre as acusações de Candace. E agora os seguidores da Candace estão respondendo, dizendo, não foi isso que ela disse. Ela nunca disse que realmente assassinou o marido. Ok, vamos ver a Erika antes de entrarmos nessa confusão. Um segundo, vou colocar aqui. Pronto. Uma professora que tentou mudar nossa história para pior com balas. Todos querem saber
por que fui ao centro de correspondentes da Casa Branca. E foi porque muitos dos jornalistas naquela sala tentaram me desumanizar. E eu queria conhecer alguns deles cara a cara, para ser bem franca. Por que ter uma conversa sobre mim quando você pode ter uma conversa comigo? Então, por exemplo, uma jornalista do Daily Mail veio falar comigo. Ela se apresentou e estava dizendo: ela foi muito gentil. Ela disse: você está tão bonita. Sinto muito pela sua perda. Ao que respondi: é tão bom associar um nome ao rosto, especialmente com toda a calúnia, as mentiras, as acusações que existem por aí em torno do assassinato do meu marido e de mim mesma. E eu falei para ela: sabe o que é interessante? É minha primeira vez no centro dos correspondentes da Casa Branca. E eu acho tão fascinante a dinâmica que está acontecendo agora, porque todo mundo está todo arrumado e vocês estão circulando entre as festas de coquetel uns dos outros. E então, por uma noite, vocês conseguem deixar de lado todas as suas diferenças em nome da liberdade de expressão. E então, na manhã de segunda-feira, tudo volta a ser um verdadeiro banho de sangue entre vocês, ao que ela respondeu literalmente. Ela disse: eu sei, não é especial, né? Essa noite não é tão especial? Posso só dizer que isso é uma coisa muito corajosa de se fazer? Você consegue imaginar ser uma viúva, um viúvo, sendo difamado, literalmente difamado? E ao invés de lidar com isso, simplesmente se afastando, ela realmente vai a esse evento para poder dizer: é você, a vadia que falou de mim. Essa é a imagem pela qual a Erika deveria ser conhecida. Na minha opinião, isso teria acontecido se Candace Owens não tivesse feito de destruir a reputação e o nome dessa mulher sua missão de vida. É isso que as pessoas teriam ouvido. Uau, essa mulher vai mesmo enfrentar a jornalista. Isso é coragem. Mas por que ela está indo? O que há de estranho nela? Como ela consegue isso? Agora, outra coisa que vamos falar em um segundo é sobre a roupa dela. Ok, vamos analisar mais. E depois dessa conversa, era hora de nos sentarmos e fomos para o grande salão onde o jantar estava acontecendo. Uma das primeiras coisas que percebi ao entrar na sala foi a proximidade dos veículos de comunicação rivais. Então você tem uma mesa aqui, que é do Político, outra mesa ali, que é da Fox, e outra mesa ali, que é do Apo. E todos estão apertados juntos, cotovelo com cotovelo. E para tornar a noite ainda mais espetacular, cada mesa de 10 pessoas tinha 10 garrafas de vinho. E a presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca fez um ótimo trabalho tentando dar à noite aquele clima patriótico americano. Estávamos juntos celebrando a liberdade de expressão, mesmo com diferenças. A banda dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tocou lindamente o hino nacional. E então, logo depois, tiros foram disparados e um caos total se instalou. E vocês todos já viram o que aconteceu depois, porque existem 1000 vídeos disso. Então, vamos discutir esse fato por um instante. Se você estivesse naquela sala, não teria como saber qual era a situação do atirador, quantos eram ou, sinceramente, qualquer coisa. Era um caos total. E então, durante um tiroteio, esses jornalistas estão usando seus celulares para encontrar momentos para capturarem vídeos. Elas estavam tão preocupadas em conseguir um vídeo em uma sala com um atirador ativo que poderiam, acidentalmente e literalmente, ter filmado a si mesmas sendo baleadas. Muitas dessas pessoas ficaram tão dessensibilizadas que o instinto de lutar ou fugir se tornou secundário diante da oportunidade de virarem parte da notícia, o que, ironicamente, quebra a regra número 1 do jornalismo. E, de novo, ironicamente, o atirador era uma professora. Você tem essas pessoas que deveriam estar ensinando nossas crianças, o futuro deste país. E ele é tão desequilibrado que consegue ensinar crianças durante o dia e, à noite, tenta assassinar o presidente dos Estados Unidos. Tem alguma coisa que ela está dizendo aqui que está errada? Literalmente alguma coisa que ela está dizendo está errada. Não, é tudo verdade. É tudo cativante e tudo interessante. E em seu manifesto, ele começa se contextualizando ao dizer: eu sou um cidadão dos Estados Unidos da América. E embora possamos ter grandes problemas com imigração ilegal neste país, eu tenho que te dizer,
temos um problema ainda maior quando se trata da doutrinação sistêmica e radicalização dos nossos próprios cidadãos. Sim. Foi isso que matou meu marido. Foi isso que levou a 3 tentativas reais de assassinato contra o presidente Trump. E eu posso falar em primeira mão sobre o peso insuportável que isso deve causar à nossa primeira-dama. Nunca houve um presidente que enfrentou tantas tentativas de assassinato em toda a história dos americanos. E depois de cada uma, a reação da extrema-esquerda tem sido, no máximo, um dar de ombros. E, às vezes, uma decepção doentia porque o atirador não teve sucesso. Somos todos seres humanos. E se você puder, apenas pare um minuto e se pergunte: como você se sentiria se ao menos uma pessoa fizesse piadas cruéis sobre a tentativa de assassinato de alguém que você ama? Jimmy Kimmel fez isso com a primeira-dama. Ele disse que ela tinha o brilho de uma viúva em potencial. O brilho de uma viúva em potencial. Apenas 48 horas antes desse pesadelo quase se tornar realidade. E essa cultura em que vivemos encara a discordância como uma forma de traição pessoal. Isso transforma ter um ponto de vista oposto em um crime moral digno de punição. E aqui está o que percebi durante tudo isso. De verdade, tendo passado por um verdadeiro inferno nesses últimos 7 meses, se você tira a humanidade de alguém por tempo suficiente, vai chegar à conclusão assustadora de que essa pessoa não merece nem existir. Toda manhã, eu acordo com uma nova manchete mentirosa sobre mim. Aqui está, pessoal. Eu tenho comediantes fazendo whiteface. Eu tenho pessoas dizendo que eu não sou apta para ser CEO. E eu tenho Candace Owens alegando que eu matei meu marido. E a lista continua e continua e continua. Há uma grave epidemia de desumanização no país. Olha que interessante. Ela, na verdade, nem está se colocando no centro da questão. Ela acabou de fazer um discurso inteiro falando sobre tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos e ela está absolutamente certa sobre isso. E ela nem está tornando isso sobre ela. Ela menciona o fato de que sabe o que realmente está acontecendo, mas está falando sobre o que está acontecendo com os Estados Unidos. Olhe a diferença moral. Veja a clareza que essa mulher tem. E eu não consigo acreditar na quantidade de comentários negativos que vi sobre esse vídeo por causa do que ela está vestindo, porque ela está fantasiada de assassina, porque ela tem esse olhar intenso e assustador. Nada disso, sinceramente, me importa. Ouça o que ela está dizendo. É inacreditável. As tragédias mais impensáveis agora se tornaram comuns nas nossas manchetes diárias. E ainda assim, a mídia encontra uma maneira conveniente de minimizar a violência. É isso que estamos enfrentando. É isso que estamos enfrentando. O que está acontecendo agora é algo que nenhum de nós pode se dar ao luxo de ignorar. As forças do mal que trabalham para nos dividir, nos distrair e nos separar nunca foram tão fortes. Este é um momento para os americanos se unirem e decidirem que tipo de país vamos ser antes que percamos nosso país completamente. Em Romanos 12:21 está escrito: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é por isso que meu marido criou o Turning Point Estados Unidos para que pudéssemos ter conversas respeitosas, debates e diálogo aberto. Quando deixamos de conversar, coisas ruins acontecem. Eu estou escolhendo lutar pela América, pelos meus filhos, pelos seus filhos e pela nossa humanidade. Todos precisamos fazer nossa parte. Pela graça de Deus, vamos conseguir, e a América continuará sendo aquilo para o que sempre foi chamada. Uma cidade brilhante sobre a colina, uma luz para o mundo. Vou te dar um exemplo de como isso é feito. Meu marido fez isso da melhor forma e nos deixou o modelo de como ter conversas desconfortáveis com aqueles que discordam. Preparem-se, pessoal. Lá vamos nós. Ok, alguém que assistiu isso comigo acha que teve algo realmente problemático nesse clipe?
Algo muito estranho? Entendo a questão do olhar e da roupa. Essa mulher precisa de uma assessoria de imprensa melhor. Isso não é bom. Mas aquilo foi eloquente, bonito e correto. Foi a forma certa de agir e responder. Ela não colocou o foco nela. Ela destacou a importância de lidar com questões pela própria experiência. Ouça a resposta de Candace Owens, que é muito desconfortável de ver. O texto é doloroso de ler. É claramente um discurso escrito por outra pessoa. É objetivamente terrível. Não vão nos convencer do contrário. De tudo o que falei sobre Erika, ela responde algo que nunca disse. Eles sempre mentem. Aqui está ela voltando a esse ponto, dizendo algo como: eu nunca disse, eu nunca falei que Erika é responsável pela morte de Candace, de Charlie Cook. Ok, essa é a coisa que ela continua afirmando, continua afirmando, continua afirmando. Eu nunca acusei Erika de matar Charlie Cook. Gente, direto pra cadeia, direto pra cadeia. Pelo menos pra interrogatório, Erika. Eu não me importo com quem vai ficar bravo. Eu realmente não me importo com quem quiser ficar chateado depois desse episódio. Sério, você só vai falar à toa. Você pode gastar $1 bilhão com influenciadores, pois tudo está cada vez mais inexplicável. Você quer que eu seja uma idiota, mas não farei isso por você. Alguém uma vez comentou nos comentários deste programa que se as situações fossem invertidas. E se houvesse tantas mentiras comprovadas que a Charlie contou sobre caras héteros? Ok, então nesse trecho, sim, ela não disse que Erika matou Charlie Cook. Ela sugeriu que pelas mentiras de Erika, ela deveria ir para a cadeia, já que é óbvio que deveria ser suspeita. Agora é o seguinte: se esse fosse um caso de assassinato como um caso comum de assassinato, então as esposas seriam suspeitas. Mas no caso de uma tentativa direta de assassinato, ela não é suspeita e não deveria ser suspeita. É exatamente isso que Candace faz. Ela manipula as informações. Ela manipula repetidamente e ainda se orgulha disso. Obrigada pelas felicitações de aniversário. Estou de volta no ar hoje, retornando de Roma e ansiosa para responder a tudo. Saiu a capa da revista Time. Quero rapidamente dar meus palpites sobre a Erika se pronunciando para o mundo sobre o tiroteio, aparentemente o tiroteio envolvendo o serviço secreto. Vou apostar que eles vão usar isso agora como desculpa para dizer que ela não vai mais fazer turnê, porque, como eu já disse para vocês nos bastidores, os estudantes estão começando a se revoltar contra ela, não querem recebê-la em eventos e estão tendo dificuldade para vender ingressos, mas eles vão meio que aproveitar essa situação. De novo, é só um palpite meu. Eles vão aproveitar isso dizendo que, bem, ela foi retraumatizada pelo tiroteio e que esse é o motivo pelo qual ela vai se afastar, porque o mundo se tornou violento demais. Ela não é simplesmente detestável, ela é tão desprezível, nada. Ok, só desprezível mesmo. E é aí que estamos. Agora estão divulgando mensagens de texto entre pessoas que falavam com Candace e etc. Mas é isso que está acontecendo. Erika, na minha opinião, foi heróica na resposta. Totalmente legítima e totalmente honesta. Talvez alguém tenha escrito para ela, afinal, hoje em dia, inteligência artificial escreve para muitos na internet. E isso não é um problema. Isso economiza tempo das pessoas, desde que esteja alinhado com a mensagem delas. E Candace está aqui querendo fazer parecer que, não, eu nunca disse nada sobre a Erika ser a assassina. Todas sabemos que você fez sua série para soletrar o nome da Erika. Mesmo sem dizer isso, era sua intenção desde o início. Todas sabemos que é verdade. Está ficando chato. Resumo do drama de hoje. Obrigada pela atenção, Mata.